quero convidar para falar sobre varejo inteligente e análise de dados, Rodolfo Antunes e Valdeir Ferreira. É a vez de vocês. Rodolfo Antunes é formado em Administração de Empresas pela PUC Campinas, pós-graduação em Gestão de Varejo e Mercado de Consumo pela FIA. Tem MBA em Contabilidade e Finanças pela FGV e atua há quase 9 anos na Rede Sol Antunes, atualmente com 4 lojas. A Rede Sol é composta por 16 lojas associadas em Mirassol. Já Valdeir Ferreira é gerente de RH, professor na FATEC, SENAC, psicólogo clínico, coach formado pela Febracis São Paulo. É especialista em comportamento CISA-SEMES e também pós-graduado em psicologia organizacional e bacharel em teologia. E também convidamos para estar retornando aqui ao nosso palco, online, Olegário Araújo, que vai atuar agora como moderador deste bate-papo. Sejam bem-vindos. Opa! Prazer estar aí, Rodolfo, meu caro. Tudo bem, Olegário? Como que tá? Um prazer estar aqui com vocês. Primeira mão, queria parabenizar a Adriana e toda a equipe pelo evento. A gente vê a quantidade de stand que está participando, a quantidade de fornecedores. Então, a presença de vocês é fundamental para brilhantar, tá? Rodolfo, um prazer estar aí, a gente está interagindo mesmo que virtualmente. Eu já falei para você, né? Sou fã do trabalho que você faz e quando a gente vai falar em dados, então, você é uma referência. E olha, gostei muito da gente contar aí com o Valdeir, com toda a formação dele. Porque a gente fala em dados, mas nós estamos falando de gente usando os dados, né, Valdeir? Então, o primeiro desafio é humano. Valdeir, por favor, a palavra é com você. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês. Adriana, obrigado pelo convite. Nós estamos felizes, trago aqui um abraço do seu José, que é o proprietário do Poricatu. E é isso aí, Olegário, falar de pessoas, para mim é um prazer, é importante, é o que faz o negócio girar. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, cuide das pessoas e elas vão cuidar do seu negócio. Perfeito, meu caro. Sabe que eu tô envolvido com isso, e falando em dados, a minha vida toda trabalhando com dados, né? Foi na Nielsen por mais de 15 anos, tanto como Key Account de Carrefour, depois como diretor, e hoje, né, tanto lá dentro da FGV, quanto na consultoria, sempre voltado para o uso de dados. Mas aí eu fui fazer coaching para aprender um pouco, porque o desafio é humano. E aí, mais recentemente, em junho, aliás, Rodolfo, essa você não sabe, eu estou fazendo uma pós em neurociências e comportamento. Porque o desafio é humano. Eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, viu, Rodolfo? Aproveitando o Valdeir aí, que vai nos ajudar muito, queria trabalhar com 3 pilares. O pilar pessoas, o pilar processos e o pilar tecnologia. Eu queria ver com você, que você olhasse para esses 3, lógico que você tem ali uma estratégia, tem todo um trabalho ali do CRM. Conta pra gente como é que é olhar para o negócio, você olhando para esses 3 pilares e os desafios que tem aí associado a ele que você vê quando a gente fala do varejo inteligente, porque varejo inteligente é gente inteligente, né? E a gente criar as condições para isso. Vamos lá. Olegário, até me apresentar para todos. Meu nome é Rodolfo Antunes, eu faço parte da Rede Sol Antunes. É uma rede que está situada em Mirassol desde 1946. E com muito orgulho eu falo que sou a 4ª geração da empresa. Então, meu bisavô começou o supermercado com empório, bem pequenininho, de 20 metros. Então, como a grande maioria dos varejistas alimentares, a gente tem sim uma rede familiar, só que cada vez mais a gente deixa ela profissional. Não por ser familiar, a gente não vai ser profissional, não vai ter governança, vai ter um trabalho bem legal em cima disso. E para a gente, quando a gente fala de pessoas, é realmente o que faz o diferencial da empresa.
Porque toda empresa é feita de tijolo, né? Ou sistema feito de dados, mas o que faz diferencial dela são as pessoas que estão dentro dela. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de stakeholders, né? Que são as pessoas que fazem acontecer. Então, para a gente no Antunes, para a gente na Redsol Antunes, é fundamental todos os stakeholders da empresa. E quando a gente fala disso, a gente não está falando somente dos clientes, porque existe uma métrica muito pesada que se fala, o cliente tem a razão de tudo. O cliente sempre está certo. E a gente concorda com isso. Só que a gente tem como nossa consciência que o cliente tem a mesma importância que o nosso colaborador, que tem a mesma importância que o nosso fornecedor. A gente tem sim que divergir em algumas negociações, em grande maioria das vezes a gente tem que falar não, mas o nosso grande diferencial é quando a gente tratar o nosso fornecedor, o nosso colaborador, do mesmo jeito que a gente trata o nosso cliente. Porque a gente tem que ser parceiro. E quando a gente fala em parceria, né, Olegário, a gente está falando em compartilhamento de dados, principalmente quando a gente fala com os nossos fornecedores. Então, hoje tem N ferramentas, hoje muito utilizadas pelo varejo alimentar e junto da indústrias, que é muito importante compartilhar os dados. Mas o porquê compartilhar esses dados? Porque hoje o que a gente mais tem é dado, o que a gente mais tem é informação. Mas a gente, através dos dados, tem informações para nos dar a tomar decisão. E tomar em decisão junto do nosso fornecedor. O porquê disso? Porque cada vez mais está aumentando o nível da quantidade de marcas, o nível quantidade de segmentos, o nível quantidade de pessoas que você atende. Então, cada vez, quem é o especialista em cada segmento, quem que é o especialista em cada produto. Você tem que se juntar com esse fornecedor, buscar o que ele vai poder te ajudar na sua empresa, onde ele vai agregar na sua empresa, agregar na sua categoria e desenvolver a categoria junto do fornecedor. A gente não pode ter mais aquela cultura de antigamente de querer bater em fornecedor, de querer bater em colaborador. Pelo contrário, como a gente falou, as empresas são feitas por pessoas. E eles nos ajudam a desenvolver nosso processo, porque eles executam o nosso processo. Principalmente quando a gente fala de varejo alimentar, analisa a quantidade que você tem de diretor, de gerente, de líder e de operacional na sua empresa. Na grande maioria das empresas, a quantidade do operacional é maior. Então, não adianta ser somente o seu líder, o seu diretor ter a sua cultura. A pessoa, o teu empacotador, o teu operador, ele tem que estar junto com você. Ele tem que ter a sua cultura e entender o que você está falando. Então, isso vai ser fundamental no processo. E quando você quer crescer, né, Olegário, é muito importante você colocar tecnologia nisso, para você conseguir ter escala. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando de custo alto, pelo contrário. Até porque o custo alto é uma análise dependendo da questão de investimento. Se você está tendo retorno com isso, não está tendo um custo alto. Mas você pode fazer N ferramentas de tecnologia sem custo algum. Então, pessoas, processos, tecnologia tem que estar andando junto para evoluir sua empresa no dia a dia. Perfeito. Rodrigo, vamos para a dimensão humana, porque, olha, teve uma palestra, eu vi também, a minha foi muito nessa linha de como é que a gente cria o diálogo, que é uma organização sem medo das pessoas participarem, que é a escuta ativa. O Rodolfo trouxe para nós uma palavra fundamental, que também estava ali na minha apresentação, só não me aprofundei nela, que é colaboração. Coloca a sua perspectiva aqui para nós, da colaboração nesse contexto. Claro, nós estamos falando aqui do varejo inteligente, ou de pessoas inteligentes, né? Então, eu tenho uma perspectiva em relação a isso, que todo empresário, ele quer ter lucro, ele gosta do lucro. E é importante você ter esse objetivo, é importante você correr atrás disso, porque a empresa ela se sustenta através do lucro. Porém, nós precisamos entender que o gerador de lucro, o gerador de cliente, a pessoa que faz os processos acontecer são os colaboradores. São gente, aqueles que estão lá na ponta, aqueles que estão ali na base, é o seu comprador que atende o vendedor, que faz uma boa negociação, é o seu colaborador que atende o cliente, que faz o cliente ter desejo de voltar para a loja, que fideliza o cliente. E fidelizar cliente não é fácil, né? E as pessoas precisam ser treinadas, precisam ser desenvolvidas. Aí entra a inteligência do varejista, desculpa. Aí entra a inteligência dele. Por quê? É você investir nas pessoas, é você treinar as pessoas, você treinar o seu atendente, é você treinar o seu líder de setor, é você treinar o seu gerente,
porque essas pessoas vão fazer o seu negócio, vão fazer a máquina girar, vão fazer o seu negócio crescer, vão fazer os clientes voltarem, vai fidelizar os seus clientes. Então, muitas pessoas têm dificuldade com treinamento. Muitas empresas têm dificuldades em investir em treinamento. Quando você não investe em treinamento, é porque você não quer melhorar o teu negócio. Você não quer melhorar as pessoas que trabalham com você. Ontem mesmo eu estava atendendo um supervisor e falei para ele, esses pontos que você precisa desenvolver, eles vão ser desenvolvidos se você entender que precisa buscar conhecimento. Aí indiquei 2 livros para ele ler. Porque é através do conhecimento que as pessoas melhoram. Então, se você investir em treinamento na sua equipe de base, na sua liderança, você, enquanto empresário, também precisa de treinamento, precisa buscar conhecimento, você vai gerar pessoas melhores, pessoas mais capazes, e você vai fazer com que o seu cliente goste de ir na sua loja, ser atendido pelos seus colaboradores. Olegário, eu posso complementar? Que eu Opa! posso falar, é bem interessante isso, que uma pessoa inteligente é a pessoa que sabe fazer a pergunta boa, né? Que aí ela tem a resposta melhor ainda. Então, o Valdir começou a resposta dele falando sobre uma empresa tem que ter lucro. E uma empresa, para ter lucro hoje em dia, ela precisa mensurar os resultados dela. Então, cada ação que você fizer, desde ser uma ação muito grande de final de ano, de campanha de aniversário, ou uma ação de um final de semana com o fornecedor, é muito importante, depois da ação, que você teve os dados, você mensurar. Quando a gente fala de mensurar, é a ação do fornecedor, é a produtividade de um setor, é a produtividade de produção de um produto, rentabilidade da categoria, rentabilidade de um produto individual. Então, isso é muito importante. Uma empresa que quer ter lucro hoje em dia, a quantidade de informação que a gente tem que ser muito bom em mensurar, para a gente saber onde que a gente está errando, para a gente poder melhorar. Só complementando aqui, o Rodolfo, a questão de análise de dados, gestão, essa gestão é muito importante, né? Muitas empresas não têm o cuidado, por exemplo, de ter uma análise per capita na sua loja. O setor de açougue, qual é a per capita que o meu açougueiro tem que render? Qual é a per capita que o meu repositor tem que render? Qual a per capita que a pessoa de padaria tem que render? O padeiro, a balconista. Quando você é uma pessoa que está visando lucro, você quer de fato que o lucro aconteça na sua empresa, você tem que ter esses controles. Porque na medida que você controla isso, que você analisa esses dados, você vai melhorar a gestão da loja e dos setores. Por exemplo, a pessoa te pede lá, eu quero 2 açougueiros lá para o meu açougue. Beleza, pode contratar. E aí, será que precisa contratar? Será que está dentro de uma performance que o açougue responde, ele te dá o lucro para você ter esses 2 colaboradores a mais lá no setor? Então, se eu quero ter lucro, se eu quero que a minha empresa tenha uma sustentabilidade financeira muito boa, eu tenho que fazer estas análises. Aí entra uma coisa que eu gosto de uma expressão que chama da inteligência situacional do contexto, quer dizer, eu preciso saber onde eu estou. E os números é a base para saber onde a gente está, para saber onde eu quero chegar também, para estabelecer meus objetivos, as metas. E com isso combinar com a equipe, e aí eu vou trazer aqui de novo, eu queria dividir um pouco aqui a nossa conversa em alguns blocos, mas o primeiro que eu estou vendo aqui de pessoas, que eu acho que é de fato o mais importante, mas entramos aqui para os dados, porque aquilo que não é medido, como dizia a Demi, não é gerenciado, né? Se eu não sei, qualquer coisa vale, né? Como disse lá para Alice no País das Maravilhas, que o gato falou para ela, né? Para onde você quer ir? Ela falou, para qualquer lugar. Então qualquer caminho serve. Então se eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu quero ir, não vai fazer diferença. E aí, Rodolfo, fazendo a ponte com os dados, por exemplo, você, já há um bom tempo, que eu conheço lá teu trabalho, você adotou lá todo um programa de relacionamento e você definitivamente não faz uma gestão pela média, né? Que foi um tema que
abordamos aqui já anteriormente. Você, quando tem seus programas, você está fazendo aquilo na medida com o fornecedor, combinando e executando e medindo o resultado, porque esse é um aspecto importante dessa mudança do relacionamento com a indústria. Como é que você tem usado, assim, como é que você chegou lá? Porque o primeiro passo foi cuidar dos processos para ter bons dados, porque lixo entra, lixo sai, né? Se eu não cadastro nem o lead time dentro do processo, se eu não olhar para isso, dançou. Então eu tenho bom cadastro, boa estrutura mercadológica, acompanhar. Como é que é isso no seu dia a dia? O uso, a preparação para usar os dados, né? Olegário, dentro da nossa cultura do Antunes, a gente tem como cultura de inovação. Então, nossos colaboradores já sabem que a qualquer momento pode vir um processo novo. Então, para isso, é muito importante ter a base sólida. Quando a gente fala da base sólida às vezes é melhor a gente demorar em um processo do que querer acelerar um processo que no futuro vai dar errado. E, principalmente quando a gente fala de supermercado, que tudo é muito produto, é muito colaborador, é muito fornecedor, tudo é muito, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de processo, para a gente não acelerar e ficar com dado errado, que no final vai ser que a análise vai atrapalhar. E quando a gente fala da relação da gente mudar um pouco da nossa análise, a gente toma decisão junto do fornecedor para definir as estratégias da nossa categoria. Então, se a gente quer crescer alguma categoria, a gente vai buscar o fornecedor que esteja junto com a gente para fazer as ações ideais para a gente crescer junto. Esse é o grande objetivo. E um ponto muito importante, que a gente não fica focalizado somente no líder da categoria. Se o líder da categoria não quiser estar no jogo com a gente vai buscar quem vai querer estar. E como que é o processo que a gente faz hoje em dia? A gente tem um CRM muito forte, que tem desde 2012 um CRM, hoje já tem 92% do faturamento fidelizado, então a gente sempre faz em conjunto as ações ligadas ao CRM, que a gente consegue juntar o nosso cliente, que ele vai ter toda a base, receber a informação one-to-one. A gente vai ter nosso colaborador, que é fundamental na parte de operação, divulgar a marca, divulgar o CRM, e nosso fornecedor, que ele vai comunicar para o cliente correto. E aí a gente vai comunicar do jeito correto, sempre analisando quanto share que a gente estava quando iniciou a campanha, como que a gente terminou e onde a gente quer chegar. Sempre fazendo em conjunto disso. Só que tudo isso a gente só consegue fazer se a nossa base de dados. A gente não consegue fazer um castelo se a base estiver bem feita. Então, para chegar no topo, ela tem que estar muito bem alimentada. Uhum. Então, você põe dados, quer dizer, olha para assim, o que eu quero, estrutura processos, garante que vai ter qualidade, o que vale para as pessoas, né, quando a gente está lá fazendo a gestão de pessoas também. Combina, porque nós vivemos uma crise de confiança e os dados ele facilita. E como a gente também está hoje numa sociedade polarizada, os dados passam a ser essa linguagem comum e aonde a gente estabelece as metas. Olha aí, como é que você vê toda essa perspectiva da informação nesse processo de decisão? Na verdade, não dá para tomar decisão sem informação, né? Quando eu entrei no Borecatu, por exemplo, a gente praticamente não media nada. Para ter um exemplo claro aqui para vocês, eu perguntei para a moça do DP, tem um ex-funcionário querendo voltar para a empresa, você tem histórico dele? Não, não temos. Então, assim, é uma coisa que parece que boba, mínima, mas muito importante. Aí sentamos, criamos, né, no sistema um conceito para que todo colaborador que saísse da empresa tivesse o histórico. Se ele quisesse voltar, a gente tinha aquilo ali, tinha aquela leitura para contratar ou não esse colaborador. Eu acho que toda empresa precisa ter isso. Se ela for grande ou pequena, precisa ter isso, né? Nós não medimos turnover, um exemplo, né? Quanto que vocês têm de rotatividade na empresa? O turnover de vocês, qual é? Não temos. Então, vamos criar um mecanismo para medir o turnover e saber o quanto nós estamos gastando com isso, com contratação, com demissão, porque isso vai gerar para a empresa uma solidez em termos de profissionalismo e vai gerar também mais lucro. Porque eu sei se eu estou gastando muito, se eu estou gastando pouco, aonde eu posso melhorar. Então, nós precisamos dos dados. Porque sem o dado, você não consegue ter controle. Isso é fato. Isso é tão fato que eu fiz um trabalho, um período da empresa, um case de sucesso em 2015,
que nós estávamos, o Brasil, né, estava passando por uma dificuldade, 2014, 2015, e eu fiz um levantamento de todo o nosso quadro da empresa, e eu percebi, né, que nós tínhamos mais pessoas que nós precisávamos na empresa. E isso é muito importante, porque o custo é muito alto. Vocês imaginam quantas pessoas nós enxugamos? 113 pessoas, sem ter nenhum tipo de prejuízo na condução da loja, na operação da loja. Porque nós levantamos os dados, percebemos cada setor, conversamos com cada gerente, cada líder de setor, que nós precisávamos alcançar uma meta de per capita para cada colaborador daqueles setores. Então levantamos os dados, fizemos, abrimos uma nova loja com esse quadro. E hoje, Olegário, acho que é legal que a gente falou 2 vezes sobre turnover e produtividade, né? E a gente também está falando sobre dados. Eu acho que a gente mais assusta quando a gente fala sobre dados e tecnologia é a questão do custo disso, né? E eu tenho que dar mérito total a uma pessoa que está aqui com a gente, que é a Estela, que há 10, 12 anos atrás, né, Estela, a gente esteve fazendo uma consultoria com a gente, e a gente tinha muitas questões de dado, informação, como que a gente vai analisar, como que a gente vai ver, e a gente tinha uma dificuldade muito grande em entender essa pergunta que o Valdir fez. Eu estou precisando de uma pessoa do meu açougue, o que eu faço? A Estela desenvolveu para a gente uma planilha de Excel, então vou voltar a falar, uma planilha de Excel que não tem custo nenhum, só tem o custo da vontade de você conseguir desenvolver, e a gente até hoje utiliza essa planilha para a gente analisar a produtividade da empresa, para a gente analisar a turnover da empresa. Então, não é o custo da tecnologia, é o quanto você quer analisar. E o que eu acho muito importante quando a gente fala de tecnologia e informação, que a gente está batendo bastante disso, que nos ajuda a tomar decisões inteligentes. Principalmente no varejo alimentício, as empresas são tradicionais. Então, normalmente, o dono da empresa, o diretor da empresa, é uma pessoa mais de idade. Mas o que é ser uma pessoa velha? É diferente de ser uma pessoa mais de idade. É sim a mentalidade que você tem. É você entender que isso faz valor. Então, independente a idade que você tenha, a idade que sua empresa tenha, a tua mentalidade tem que ser atual. Isso é o que mais dá orgulho. Então, é você ver uma pessoa que é um pouco mais de idade, te perguntar dado, te perguntar informação, porque o feeling é muito importante. Sim, o feeling é muito importante, é o que faz o diferencial. Só que hoje em dia, a quantidade de informação que a gente tem, se a gente não mensurar, a gente acaba se perdendo. Então, independente da idade da sua empresa, sua idade, é muito importante hoje você estar aberto a essa nova cultura que está entrando muito forte e nos ajuda muito no dia a dia, né? Já que nós estamos no varejo, uma frase que me vem assim, aqui vem, o filho e as palavras precisam ser alimentados por dados, né? Nós precisamos alimentar aquilo que a gente só acha, o achismo, gente, para a gestão do negócio já não dá mais. Isso não é não criar, né? Tem que ter criatividade, mas o achismo puro, que a gente sair ali fazendo de qualquer jeito, onde o urgente passa na frente do importante, porque... Mas o que é urgente? A gente não sabe a importância, então a informação tem um papel. Mas a informação vem junto, para mim, um dado importante. Nós estamos falando aqui, o Valdeir começou com treinamento, então nós estamos falando que as pessoas, primeiro, a liderança precisa entender, ter uma clareza estratégica de como vai atuar, pensar nas pessoas, quer dizer, que competências que nós precisamos, e aí vem 2 tipos de competência hoje importantes, que é a competência mais técnica, que como é que eu leio dados, como é que eu interpreto dados, como é que eu argumento com dados. E que aí entra o aspecto relacional, porque eu também vejo, Rodolfo, alguns olhando a informação mais para punir, achar culpado e não para achar solução. E aí o pessoal fica com medo. E isso compromete. Valdeir, o que você acha? Na verdade, essa questão de achar culpados é um problema sério, né? Em gestão. Porque quando o líder ele não assume, né, a responsabilidade, o problema não está na equipe, está nele. Né? Eu gosto de usar uma frase que, antes de você olhar para fora, olhe para dentro. Né? Isso é autoconsciência. Isso é autocrítica. Então, se você não tem essa autoconsciência, você não tem essa autocrítica, então você não vai conseguir
influenciar as pessoas, melhorar as pessoas, porque você não está melhorando. Quem não tem autocrítica, não tem autoconsciência, não melhora, piora. Todo dia ele piora, ele regride. Então, nós precisamos sempre, por exemplo, um líder vem falar com você sobre um problema. Se você tem líder que só traz problema e ele não traz solução, esse líder precisa ser desenvolvido, ele não serve para fazer o que ele está fazendo. Né? Então, ele precisa trazer para você toda a situação e uma solução. Ele precisa levantar toda a situação, olha, aconteceu isso, e eu pensei em fazer isso. O que você acha? Porque se ele só traz problema para você, vou usar uma redundância aqui, ele é o problema. Uhum. Aí você traz um outro elemento para a gente avançar no nosso varejo inteligente. Nós estamos falando do papel do líder e como é que a gente entende a situação. Aí eu vejo dois passos que eu entendo que o Rodolfo ali no dia a dia também pratica para provocar aqui o Rodolfo também. Que são objetivos que a expressão que se usa muito é SMART, né, que a tradução é inteligente, que eu vou ter, com base nos dados, eu vou ter objetivos específicos. Quero crescer na categoria tal. Eu dei o exemplo anterior, assim, a pessoa compra pãozinho, mas não compra a manteiga, não compra os chamados espalháveis, que eu posso, imaginando o café da manhã de alguém, consumir junto. Então, se eu começo a ter dados e começo a estabelecer objetivos mensuráveis, quer dizer, hoje eu vendo tanto, quero aumentar meu ticket médio, né, e vou demonstrar o como esses objetivos específicos, que seja mensurável, né, que seja atingível, que seja relevante. Eu preciso pensar em algo que vai mexer o ponteiro do resultado e que tenha um tempo claro e que a gente consiga definir o que vai ser feito, por que vai ser feito. As pessoas precisam entender o porquê que vai fazer as coisas, quem vai fazer, como vai fazer, ter isso muito claro. Eu entendo que a gente ali não está sendo inteligente. Quanto vai custar, quanto vai dar de retorno, que foi a frase do Rodolfo. Quer dizer, o que é caro? O caro não tem, o caro, se eu gastar R$10 em algo, jogar fora R$10 é muito caro. Agora, se eu ponho lá R$100, é um investimento e vou ganhar 1.000, 200, pô, tá perfeito. R$1 pode ser caro se eu não fizer não fizer uso disso, né? Rodolfo, como é que é essa relação que você tem com a indústria, esse investimento que a indústria acaba fazendo no Antunes, olhando para essas variáveis, de ter clareza de onde eu estou, nós queremos chegar, medir, e junto com a colaboração, pessoas, porque é tudo junto, né? No dia a dia. Olegário, como eu falei, o maior prazer que eu tenho é na hora que eu olho para um fornecedor e eu vejo que ele tem prazer de estar na nossa loja. Porque aí a gente sabe, como que a gente falou, que tudo são pessoas, né? No final, independente do tamanho da empresa, são um tijolo que faz ela acontecer, fazer ela diferente mesmo, são as pessoas que estão ali dentro. Então, para a gente, todo o processo de negociação com o fornecedor, isso eu acho que é muito importante. A negociação com o fornecedor não é somente o comercial. O comercial, ele é somente o início do processo. Então, hoje, como funciona uma negociação com a gente? A gente vai definir uma categoria, vou explicar até um caso que aconteceu com a gente. Começou a crescer muito quadra de futevôlei, quadra de beach tênis em Mirassol. E estava tendo uma demanda muito grande de isotônico. Então, crescendo demanda de isotônico, e a gente foi no líder de mercado buscar negociações para crescer junto da categoria, para deixar mais atrativo, para conversar mais próximo do público. O líder da categoria não quis entrar, fazer a negociação diferenciada, só conseguia fazer o arroz e feijão, não conseguiu fazer nada diferenciado. A gente foi buscar no mercado quem que era o segundo líder, que vou dar até o nome, que é o Powerade, porque eu acho que tem que ser valorizado, quem faz o negócio quando você tem que ser falado. Então a gente trouxe o Powerade para o jogo. Quando a gente trouxe o Powerade para o jogo, ele tinha com a gente um share de 5%, enquanto o Gatorade tinha 75% na nossa categoria de isotônico. Então a gente definiu a primeira parte num processo de negociação, analisar como que a gente está hoje. Então a primeira coisa que você vai entrar numa guerra, vai entrar numa negociação, é entender como que nós estamos. É muito importante isso. A gente entendeu onde que a gente está, onde que a gente quer chegar. Então a gente definiu onde que a gente queria chegar, que a gente queria ser líder da categoria no Antunes. Agora a grande pergunta é como. Então a gente definiu
algumas estratégias, como trabalhar com preço exclusivo para os clientes que mais consumem Gatorade, isso comunicando 100% através de aplicativo. A gente fez a negociação para trabalhar sempre uma oferta mais pesada para quem fazia parte do nosso CRM, identificou o cliente que consome Gatorade, qual que é o perfil de compra dele, o que ele compra junto, para a gente saber onde que a gente vai abastecer. Isso é uma análise muito importante para conseguir ter uma venda casada com este produto. E o que é mais legal? A gente envolver todo o processo nessa negociação. Então, o comercial negociou, o CRM divulgou junto da mídia social de Instagram, que para a gente é muito importante hoje, já que a gente é uma rede que faz 3 anos que a gente não faz tabloide físico mais já. O operacional é extremamente importante estar junto na negociação para conseguir executar na área de venda. O atendimento da operadora de caixa é fundamental para atender. O financeiro é extremamente importante para cobrar a negociação, porque teve negociação de investimento. E o CRM para fazer a pós-venda, para entender como que foi. E quando a gente fecha essa negociação, terminou, fechou o período, a gente senta de novo com o fornecedor, entende como que foi a negociação. Se deu resultado, se aumentou o share, quanto que ficou de valor investido. A hora que você mostra para o fornecedor que teve resultado, que foi executado e que ele cresceu a venda, ele vê valor nisso. Aqui no interior, legal, a gente tem um negócio que é bem cultural nosso, que chama quermesse. E eu gosto de falar bastante disso, por quê? Porque principalmente quando começa a quermesse muito forte, quando começa a ter na cidade, normalmente o pessoal que faz parte chega e fala assim: ô Rodolfo, tudo bem? Vai ter uma quermesse sábado à noite, você consegue arrumar um frango assado para a gente? Vai fazer um sorteio, vai fazer um bingo. E como que a demanda é muito alta, tem alguns momentos que você dá um torcida de nariz, né? Você fala assim, puta, lá vem o Rodolfo de novo pedindo frango assado, né? E toda vez que ele faz frango assado, ele faz o bingo, eu nunca vi o ganhador. Será que esse cara leva para casa dele? O que será que ele acaba fazendo? É a grande diferença, quando ele chega no sábado à noite, ele te manda uma foto do ganhador. Você fala assim, puta, valeu a pena fazer o bingo, valeu a pena fazer uma ação beneficente. Então, quando ele mostra para mim que realmente ele executou o que foi prometido, é basicamente o que a gente tem que fazer com o nosso fornecedor. Cada vez que eu tiro 1 centavo, 2 centavos, R$1 ou R$1.000 do fornecedor, eu tenho que mostrar para ele que valeu a pena. Então, como que a gente mostra através disso? Através dos dados, através de mensurar o resultado de cada ação. Se deu certo, vamos repetir? Vamos melhorar? Será que o preço a gente consegue deixar um pouco maior? O que a gente precisa ajustar? Não deu errado? Okay. Deu errado? Ok, a gente muda para outra categoria. Então, por isso que é muito importante, tá, legal? A gente ter o fornecedor com a gente no negócio, porque é o cara que faz acontecer no dia a dia junto da gente. E ele domina o conhecimento da categoria, né? Então, isso... E nós somos generalistas por natureza, né? Como você disse, tudo varejo, tudo é muito. E aí, Rodolfo, o que eu vejo ali do que eu conheço do Antunes, né? Que eu respeito muito o trabalho. Então, primeiro, gente, dados é a base. Até se fala que o dado é o novo petróleo. Mas, por exemplo, o que me surpreende no dia a dia quando eu estou trabalhando com o varejo? Eu pergunto, quem é seu cliente? Ah, eu não tenho, isso é coisa para empresa grande. Não, não é. Empresa grande é a cabeça que tem que ter ali, usar a inteligência, né? É só para multinacional. Não, é para todos. Agora, eu preciso ter dados. Mas eu me surpreendo, falando de uma coisa muito prática de lucro, que foi como o Valdeir começou, quando eu me deparo com uma situação muito simples e eu não consigo ter informação dentro do supermercado, uma empresa do supermercado, falando, olha, eu começo perguntando assim, quando você tem estoque, coloca do lado quanto você vende, qual é o giro, né? Então me fala qual é essa cobertura de estoque em dias. Eu me deparo muito com estoque em muitos fornecedores para 80 dias, 90 dias, e por vezes o empresário fala, minha média é de 22. Então ele não está cruzando a informação, ele está pegando uma média de alguma coisa e só usando. E se eu coloco o prazo de pagamento do lado, aí eu começo, imagina, eu tenho o quanto eu vendo, o quanto eu tenho de estoque, qual é a minha cobertura, qual é meu prazo de pagamento que eu tenho com esse fornecedor. Se eu ainda quiser sofisticar, eu posso dividir a margem bruta que ele me dá pelo investimento em estoque, que aí eu tenho meu retorno de investimento sobre a margem bruta. Aí eu começo a ter informação. Agora, quando a gente tem uma estratégia clara de como a gente quer atuar, eu tenho conhecimento. Quando eu tenho conhecimento e aplico isso no negócio para ter
construir essa confiança, fazer esse trabalho conjunto com o fornecedor, com a equipe, ou dentro da comunidade que eu estou atuando, eu, com certeza, estou encontrando solução de uma forma sábia, né? Eu estou fazendo uso da sabedoria. Então, aí entra o papel do desenvolvimento de como a gente usa a informação, porque ela traz transparência, ela empodera, a gente precisa ter o líder que aceita ser questionado, tem líder que não aceita, e os dados, ele mostra tudo, o que está acontecendo ali com o negócio. A gente supera silos, porque a gente fica culpando um ou outro, né? Ah, é compras, ah, é estoque. Gente, vamos pôr ali, o resultado é a soma de todos os esforços. Como que a gente junta tudo isto para a gente estabelecer objetivos ali desafiadores, mas que nos leva ao melhor resultado. Então, eu gosto muito do modelo de Harvard, que para a gente caminhar aqui para o nosso fim aqui, porque abordamos pessoas, falamos de processo de relacionamento, nessa relação, tanto interna quanto externa, que aí eu gostaria que vocês dois elaborassem sobre isso, para mim tem 4 princípios de negociação que eu gosto e uso muito voltado à informação. Primeiro, separe as pessoas dos problemas. Então o dado nos ajuda a entender o fato, o que aconteceu, sem opinião, sem achismo, sem julgamento de pessoas. Eu olho para o dado, o que está me trazendo. Que necessidades que a gente tem, que necessidade que o nosso cliente tem. Se eu vendo lá um produto e não vendo o que vai junto com ele, por exemplo, se eu estou vendendo o café, por que eu não vendo filtro? Por que eu não estou vendendo tão bem o açúcar? Ou por que eu não vendo tão bem o pãozinho, eu só vendo o pãozinho? Se eu começo a entender as necessidades das pessoas, o cliente, todos, a gente vai resolvendo. O outro é, como é que a gente vai ter, no caso do fornecedor, pensar em opções de ganho mútuo. O Rodolfo começou a falar dele de uma maneira que eu achei ótima nesse sentido. Tem que ser bom para os dois lados, senão não é sustentável. Tem que ser bom para a equipe, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o fornecedor. Senão não é sustentável. Especialmente os fornecedores novos, a Leila da Localic, a fundadora da Localic, que está aí com vocês, ela trabalha muito no desenvolvimento do fornecedor, e tem hora que o desafio é que a gente quer tratar esse fornecedor que é empreendedor e está inovando da mesma forma. Eu preciso entender para ter ganho mútuo. E dá para a gente fazer isso. E como é que a gente estabelece critérios objetivos? Então, quando a gente olha para um diálogo construtivo, um diálogo inteligente, com base nos dados, a gente vai construindo isto. E aí, Rodolfo, na tua fala, eu gostaria também que a gente pensasse lá no ser humano cliente, porque quando você está desde 2012 falando em CRM, você tem muita ação personalizada, né? Que o retorno é melhor, para todo mundo é bom. Então eu queria fechar com esses dois lados, da gente saber separar as pessoas e do outro lado o investimento nas pessoas para fazer acontecer, para tanto o Rodolfo como o Valdeir, como é que vocês poderiam complementar para a gente encerrar no ser humano e também pensando no cliente e não tomar decisões pela média, né? Porque a média, como já foi dito aqui hoje, ela é medíocre e não ajuda a gente a alcançar resultado. Olegário, pensando nas pessoas e pensando no cliente, eu vejo que uma métrica muito boa é pesquisa. Nós precisamos fazer pesquisa. Nós precisamos entender o nosso cliente. Nós precisamos ouvir o nosso cliente. Porque ele vai nos dar muitas informações e ele vai nos fazer melhorar. Eu, quando estou dando treinamento, eu costumo dizer para os colaboradores que não existe cliente chato. Existe cliente que nos faz melhorar. Quando o cliente está reclamando, ele está dizendo para você, melhore que eu quero continuar comprando de você. Então nós precisamos levantar esses dados através de pesquisas.
vamos pesquisar a satisfação do nosso cliente, vamos entender como ele está vendo o nosso negócio, vamos entender como ele está vendo a nossa loja, se ele está sendo bem atendido, se os produtos que nós colocamos ali está atendendo às necessidades desse cliente, porque também é muito importante você conhecer a região que está implantada a sua loja, conhecer o tipo de cliente que vem à tua loja, porque isso facilita você implantar produtos naquela loja, porque às vezes nós temos loja em uma região da cidade que eu não posso ter o mesmo produto que eu tenho na outra. Então você que é empresário precisa entender essa métrica para que o seu produto ele vá de encontro com o seu cliente. Porque quando você faz isso, você vai ter uma venda melhor, você vai ter um lucro melhor, você vai ter uma margem melhor, porque você entendeu a região e você entendeu o cliente. Né? Hoje estava tendo uma reunião com o gerente, só um adendo que eu quero fazer aqui, e a supervisora perguntou para ele, como que você fez para melhorar a venda do seu pãozinho na padaria? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, mudei o calibre do pãozinho. Parece que é simples, né? 70 eu fui para 80, fiz uma análise, fiz uma experiência, percebi que deu certo e melhorei a minha venda. Passei a vender muito mais quilos no final do mês. Então, é isso, é você buscar entender o processo, entender a necessidade do seu cliente, levantar dados importantes e você vai trazer um resultado que o seu cliente está esperando e você vai melhorar o seu lucro na sua loja e a sua empresa vai crescer. Nós falamos aqui com todo tipo de supermercadistas maiores, menores, mas eu quero dizer para você, não existe empresa grande que começou grande. Toda empresa começou pequena. E a melhor maneira de você crescer é olhando para a sua cozinha, é olhando para os detalhes, é olhando para os dados, é olhando para os indicadores, porque ali é que você vai tomar as decisões corretas. E aí você vai crescer com musculatura, você vai crescer com força, e você não vai falir daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai só tendo crescimento. Olegário, só para contar 2 histórias bem rapidinho aqui, que a gente vai juntar cliente, colaborador e tecnologia, tá? Então, uma bem recente de agora, na loja 1 nossa, a gente colocou 8 self-checkouts. Então, a gente colocou 8 self-checkouts com uma tecnologia nova, principalmente para Mirassol, que só tinha na loja 4 do Antunes. E a grande dificuldade são 2 pontos. O teu cliente entender isso, certo? E o teu colaborador aceitar isso. Então, qual que é o processo que a gente fez? Antes de instalar os caixas, todos os operadores da loja 1 fizeram um teste no self-checkout da loja 4, para ver que funciona. E os 100 clientes que mais compravam com recorrência e frequência na loja, receberam um push informando da mudança 10 dias antes, para quando eles chegassem na loja não se assustassem com isso. Por que frequência e recorrência? Porque a gente colocou o caixa, o self-checkout, onde era o caixa rápido. Então, são clientes de frequência e recorrência na loja no dia a dia. Então, a gente avisou esses clientes antes da mudança. Então, só um caso que a gente está falando de informar o cliente, para ele saber da mudança, o colaborador ter conhecimento da mudança e saber que funciona a tecnologia, e a gente utilizar a tecnologia nisso. E a gente tem um caso bem legal de CRM, que quando a gente fez a mudança da embalagem da pizza, a gente tinha uma embalagem da pizza que era a coisa mais linda do mundo, de papelão, com o logo do Antunes, era maravilhosa a embalagem. Só que como a gente fez uma mudança num processo interno, essa embalagem, na hora que fazia transferência entre as lojas, ela não mantinha a qualidade do produto. E a gente precisou trocar. E acabou colocando uma embalagem de uma pizza de plástico, que não era tão atraente, mas para o processo interno resolvia. Na primeira semana caiu 20%, na segunda semana caiu 30% da venda, na semana ficou aquela loucura. Aí eu comecei a discutir com meu pai, falei, pai, precisa voltar a embalagem, precisa voltar a embalagem, precisa voltar. Ele falou, Rodolfo, o processo está definido, não vai mudar, entende com os clientes o porquê que caiu a venda. Aí a gente pegou, como a gente tem um CRM com bastante cliente que compra, a gente ligou para os 10 principais clientes que mais comprava pizza e deixou de comprar.
E eles falaram unânime para os 10. Porque a gente odiou essa embalagem nova. Até aí a gente entendeu. Putz, a embalagem pode ser real motivo de ter caído a venda. Mas beleza, o porquê que você odiou essa embalagem nova? Porque na embalagem antiga, ela era de papelão, eu colocava no forno. E eu conseguia fazer a pizza. Nessa embalagem nova é de plástico. E eu não consigo colocar. E eu não tenho assadeira. Então a gente falou, putz, entendemos o motivo de ter caído a venda. Aí ligamos para o fornecedor, é um cara muito parceiro. Falou, cara, tô com problema, os clientes não têm assadeira para pizza de plástico. Ele falou, Rodolfo, tem problema nenhum. Eu te arrumo 200 assadeiras para você fazer um sorteio. Falei, cara, não vou fazer sorteio, porque o sorteio pode ir um cliente que comprou uma vez ganhar. Aí a gente pegou os 200 clientes que mais compraram pizza nos últimos 6 meses e deu uma assadeira para ele. Então a gente também está falando de ouvir o cliente e utilizar a tecnologia. Então acho que é muito importante isso. O teu cliente saber o que está acontecendo na tua loja, entender o porquê, e principalmente teus colaboradores entenderem todo o motivo da mudança e o porquê está sendo utilizado, porque eles que realmente são as pessoas que fazem acontecer. Nossa, você foi agora, os exemplos que vocês trouxeram foi na veia de falar, de ter uma visão sistêmica, colocar o ser humano no centro e junto buscar o melhor caminho. E ser orientado por dados não é modismo, é necessidade, porque é humanamente acompanhar tudo que está acontecendo. Olha, para mim, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade da gente estar junto. Eu entendo que o nosso horário aqui já estourou, né? Eu queria ver aí de vocês a última palavra aí que vocês têm para passar para a gente, de mensagem aí final. O que você deixaria, Valdeir? Assim, o que você prioriza, o que o pessoal pode estar priorizando aí na condução de tudo? O mesmo vale para o Rodolfo. Eu quero fazer uma pergunta, né, para vocês. Qual é o seu propósito com o seu negócio? Qual é a sua missão? Isso está claro para você? Se isso estiver claro, você vai longe. Se não estiver, você precisa criar um propósito para o seu negócio. Você tem que ter um propósito, tem que ter uma missão para o teu negócio. E a sua missão, ela tem que ser extraordinária. Você tem que querer ser extraordinário. Você tem que querer ser o melhor lá da sua cidade, o melhor do seu bairro. Você tem que trabalhar para isso. Então, essa é a pergunta que eu faço e é o conselho que eu dou. Se você tem um propósito, você sabe qual é o seu propósito, e se você tem uma missão extraordinária, você está no caminho certo. O que eu acho que a grande diferença, o que a gente tem que ter, é a gente querer ser diferente. E para a gente que é um evento desse, começou de manhã, 7h30 da noite, numa sexta-feira, se todo mundo está aqui, a gente já é diferente, tá? Então acho que é o principal, que tem que bater palma para todo mundo. E quando eu falo ser diferente, só para dar um exemplo do dia a dia, a negociação que mais me incomoda de compra é o dia que eu só passo o pedido para o fornecedor. É lógico que é um dia cotidiano, mas se o fornecedor vai na minha sala e a única coisa que a gente foi tirar um pedido, sem analisar um resultado, sem definir uma ação, sem fazer nada diferente, ou pelo menos ter um bom papo, uma boa conversa de troca de ideia, mesmo que não seja do supermercado, seja algo que seja relevante para mim ou para ele, isso é um dia perdido para mim. Então, cada momento da sua vida, cada decisão, se você se dispôs em estar ali, faça algo diferente. Porque o que mais tem hoje, tem a tecnologia também de robô. E se a gente não for diferente, ela vai ocupar nosso lugar. Então, o pessoal fala, putz, mas o self-checkout vai tirar a vaga da operadora de caixa? Não, ela não vai tirar a vaga, porque o self-checkout não sorri, o self-checkout não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite. Mas sim, o self-checkout vai nos ajudar a ter uma despesa operacional menor na loja, que isso é fundamental. Mas para quem quer ser diferente, não é nenhuma tecnologia que vai tirar a gente do lugar, tá? Pelo contrário, ela vai nos ajudar a ser melhor cada dia. Então, obrigado a todos por estar participando. Como que eu falei, é uma gratificação estar aqui com o Valdercir, o pessoal do Porecatu, que para a gente é um exemplo. A gente faz bastante essa questão de benchmark, de ir na loja um do outro para conhecer, porque eu acho que é um pouco disso. A gente, principalmente quem a gente que é do varejo, do médio mercado, do pequeno mercado, a gente tem que se unir, porque a concorrência é muito grande e cada vez mais tem gente perto da gente querendo crescer. Então vamos se unir, vamos estar próximo, e o que vocês precisarem a gente está à super disposição. E mais uma vez, queria agradecer a Adriana pela oportunidade. Nós agradecemos ao Rodolfo e também ao Olegário pela participação.